Bom, então aqui mais um vídeo, esse vai ser um vídeo bem rápido aqui e as informações que eu vou passar aqui muitas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, né, eu sei que eu tenho recebido às vezes muitas questões aqui, muitas dúvidas, e eu vou tentar esclarecer em relação à potência dos rádios, tá? Estou com 4 modelos de rádios aqui, um rádio Cobrinha 19, um BR32, um Cobra 148 e um Voyage VR95. Bom, a questão aqui é o seguinte: a pessoa às vezes tem um rádio desse, né, um rádio pequeno, ou desse aqui, tá? Ambos são a mesma potência, tá? E lembrando que tudo que eu vou falar aqui é para rádios que estão com a potência original, tá? Rádios que não foram feito nenhuma alteração, tá? Eu sempre gosto de me referir aos rádios quando eu vou fazer o vídeo, falando de rádios que são originais, tá? Sem alterações. Bom, a dúvida é a seguinte: a pessoa tem às vezes um rádio pequeno e fala assim, eu quero pegar um rádio grande, né? Aí ele olha para um Cobra 148 GTL e ele fala, Cobra 148 é um rádio grande, né? Você pode ver que fisicamente ele tem o mesmo tamanho do Voyage, né? Só que tem algumas diferenças, tá? Então vou falar sobre isso aqui. Como eu já tinha falado, esses rádios pequenos, eles têm normalmente potência de 4 watts, tá? Cobra 19DX e esse Hanover BR32 aqui, peguei de exemplo aqui, são rádios pequenos que têm 4 watts de potência. Aí a pessoa muda para um rádio grande, como eu falei, ele vê aqui um Cobra 148, ele fala, bom, vou trocar o meu rádio pequeno por um rádio grande, vai melhorar minha transmissão. Só que aí tem um problema, que eu vou falar aqui, ó. O Cobra 148 GTL, embora ele seja um rádio grande, como você pode ver, mesmo tamanho aqui de um Voyage, ele tem um problema entre aspas, né? Tem uma diferença, tá? Não é problema, é diferença. Em relação ao rádio Voyage, eu peguei aqui como exemplo esse, mas poderia ser um VR9000, poderia ser um VR94, poderia ser um Mega Star MG97, um MG 990, enfim, né? Qual que é a diferença? A potência do Voyager aqui, ela é de 10 watts em AM. O Cobra 148, ele tem os mesmos 4 watts do rádio pequeno, tá? Então, é importante esclarecer isso, tá? Embora ele seja um rádio grande, ele tem a mesma potência do rádio pequeno, né? Então, o que muda do Cobra 148 para o rádio pequeno? É que ele tem as bandas laterais, tá? Então ele é um rádio que tem USB, LSB e ele tem também um filtro de recepção melhor do que esse Cobra 19DX. Então você vai ter uma recepção ali um pouco melhor e também o Cobra 19, por exemplo, quando você está próximo de outra pessoa, né? Ele tende muito próximo, né? Ele tende a saturar a recepção. Tipo, se você estiver falando ali do lado de outra pessoa, a recepção dele vai ficar saturada, né? Aquele sinal muito forte chegando ali vai dar aquele áudio um pouco distorcido ali, né? Já que no Cobra 148 ele tem um controle melhor dessa recepção e ele consegue dar uma atenuada nessa distorção quando você está muito próximo da outra pessoa, né? Então essa é uma das diferenças do pequeno para o grande, do Cobra pequeno para o Cobra 148, né? Que é a recepção, que ela dá uma melhorada, ela consegue absorver melhor quando você está com outra pessoa muito próxima ali falando de você, então ele não vai dar aquela distorção toda que acontece com esse daqui. Quem já opera esse rádio sabe que se você estiver muito próximo da outra pessoa, né? Ali praticamente do lado, vai dar uma distorção ali na recepção na hora que a outra pessoa está falando, se você estiver muito próximo. E aqui ele consegue absorver isso, tá? E tem as bandas laterais. Mas a potência dos dois rádios é a mesma, tá? Então, ele é um rádio grande, mas com limitação de potência, com a mesma potência do rádio pequeno, tá? A outra coisa que a gente pode fazer a diferenciação entre o Cobra 148 e um Voyage, por exemplo, né? Poderia, igual eu falei, pode ser outro rádio, pode ser um Mega Star MG990, um VR9000, enfim, né? A outra diferença aqui, em relação agora a esse aqui, além da potência, né? Cobra 148 tem 4 watts e o Voyage tem 10,
ele também tem a questão das bandas, tá? Cobra 148 originalmente, lembre-se disso, tá? Eu estou falando de rádios originais. Ele só tem 40 canais, tá? Então, o Voyage, ele já vem com as bandas de A até F, né? Então, ele tem mais canais aqui, mais bandas, né? E, consequentemente, mais canais aqui para falar. E também a questão da potência, como eu falei, né? Então, assim, fica essas informações aí para quem não conhece. Eu sei que muita gente aí que acompanha o canal já conhece, né? Mas para quem não conhece, tem que ficar atento aí na hora de você fazer a troca de um rádio pequeno para um rádio grande em relação a esses detalhes aí, né? Que o Cobra 148 originalmente ele é um rádio que tem a mesma potência de um Cobra 19DX, tá? Então, que fique aí de informação, tá? Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo nenhum juízo de valor se o Cobra de 148 é bom ou não é. Não estou entrando nesse mérito, tá? Eu estou falando das diferenças, tá? As diferenças de recursos e de potência em relação ao Cobra 148, em relação ao Voyage e em relação aos rádios pequenos. Eu peguei o Cobra 19DX, mas poderia ser qualquer outro rádio pequeno, né, que tenha potência aí de 4 watts, tá? Um outro detalhe deixa eu me lembrar aqui, deu um branco. Outro detalhe que eu ia falar bom, eu acho que eu esqueci. Tá bom, esqueci aqui o que eu ia falar, deu um branco aqui, mas basicamente eu acho que é isso aí, tá? Não, lembrei aqui que eu ia falar. Fazer uma ressalva com a linha de rádios da Voyage, que é o seguinte: existe um modelo de rádio Voyage que é o Voyage VR148 Voyage VR148 GTL NC, tá? Essa é a única exceção dos rádios Voyage que não é 10 watts de fábrica, tá? Então, todos os outros rádios da Voyage, né, VR94, VR95, VR9000, o VR9900, o VR158 EGTL DX, todos esses rádios são 10 watts, né? O que vai mudar ali são alguma função a mais ou a menos, um eco, um frequencímetro e tal, ou umas bandas a mais ou a menos. Mas em termos de potência de recepção é tudo igual. Agora, o VR 148 GTL NC, tá? Não confundir com Cobra 148 GTL. O nome parece muito parecido, né? Um é Cobra 148 GTL e o outro é Voyage VR 148 GTL NC. Então, esse rádio Voyage VR 148 GTL NC é o único que tem diferenças em relação à potência e às bandas dos demais rádios da Voyage. Então, esse 148 GTL NC ele só vai ter 2 bandas e a potência dele é um pouco mais baixa do que dos demais rádios, né? Então, essa seria a única exceção dos rádios da linha Voyage que não são de 10 watts, né? Então, os demais, qualquer um que você pegar, ele vai ter os 10 watts de potência e o que vai mudar são os acessórios, né? Por exemplo, esse aqui é um VR95, ele tem a função de eco. Se fosse um VR94, não teria o eco, mas o resto é tudo igual, mesma potência, mesma recepção, mesma transmissão. O VR9000, por exemplo, tem o frequencímetro e tem o eco, né? Mas o restante é tudo igual, potência é a mesma, recepção e transmissão é a mesma. Se fosse o VR9900, ele teria o frequencímetro, teria o eco e teria mais bandas aqui, né? Em vez de ir de A até F, ele vai de A até K, se não me engano, né? Então, esses detalhes aí que mudam de um rádio para outro, mas a essência, né, ali, a potência dele e o sistema de recepção é o mesmo para todos eles. Então, se você comprar um VR94 e você comprar um VR9000, você vai ter o mesmo desempenho de transmissão e recepção. O que vai mudar é que o VR9000 tem um frequencímetro, tem um eco. Fora isso, não muda nada, tá? Lembrando mais uma vez, estou falando de rádios originais, tá bom? Então, só para esclarecer aí essas informações aí, espero que ajude aí a alguém, tá bom? Então é isso. Muito
Muito obrigado por ter assistido e até o próximo.